Imagine pagar um aluguel alto para seus próprios pais, apenas para ser expulsa abruptamente quando sua irmã, a filha favorita, precisa de ajuda. Sua irmã e o namorado enfrentam problemas, e por isso ela é simplesmente chutada do seu lar para abrir espaço para eles. E o mais absurdo, ainda esperam que ela continue bancando tudo. Oi, pessoal. Estou passando por uma situação muito difícil e preciso desabafar com vocês hoje. Por favor, tenham paciência comigo, se esta história ficar um pouco longa, há muitas informações básicas para explicar. Vocês podem me chamar de anônima, porque quero manter minha identidade em segredo. Minha irmã, cujo nome vou mudar para Lisa para manter o anonimato, é uma usuária desse canal, e isso só traria mais problemas para mim se ela descobrisse que estou falando sobre ela na internet. Na verdade, ela provavelmente iria correr chorando para papai e mamãe, como sempre faz. Estou tão frustrada e me sentindo tão injustiçada. Imaginem só, além de ser expulsa da minha própria casa, ainda querem que eu continue pagando aluguel. É demais para mim. Ela sempre foi mimada e resgatada por eles a vida toda. Enquanto isso, fui eu quem teve que lutar e fazer sacrifícios e trabalhar duro. E como minha família me retribuiu por isso? Eles me tratam como uma segunda opção, como se eu fosse apenas alguém para agradá-los e inflar seus egos. Estou cansada de ser tratada como uma empregada pessoal e um caixa eletrônico. Preciso de alguns conselhos, pessoal. Preciso de todo o apoio que vocês puderem me dar, porque sinto que estou prestes a perder o controle. Tudo remonta a quando eu era apenas uma garota. Eu costumava sonhar com o dia em que minha família cresceria e começaria a me tratar como um ser humano, mas tudo o que essas pessoas fizeram foi me desprezar. Embora eu fosse a irmã mais nova, nunca consegui obter a atenção que tanto desejava da minha família. Eu era uma criança bastante astuta e percebia que, sempre que mamãe e papai me davam alguma atenção, Lisa começava a ter um ataque e a fazer confusão. Com certeza, esse é o comportamento normal entre irmãos quando são crianças pequenas, mas as pessoas deveriam amadurecer à medida que envelhecem. Isso nunca aconteceu com Lisa. Admito que não ajudou o fato de meus pais não terem dado exatamente um bom exemplo para Lisa ou para mim. Parecia que eles estavam sempre bebendo, sempre brigando e sempre com algum tipo de problema financeiro. Vou dar um desconto para Lisa aqui. Ela teve asma grave quando criança, então, de certa forma, entendo por que meus pais eram mais protetores com ela a ponto de tratá-la como um bebê. Mesmo assim, eles deveriam ter arranjado tempo para mim em suas vidas. Lisa sempre escolhia em que restaurante íamos comer, quais programas de TV assistíamos e tudo mais. Ela roubava meus brinquedos e se recusava a compartilhá-los. Ela é barulhenta e extrovertida, enquanto eu sou quieta e reservada. Muitas vezes, ela me menosprezava. Francamente, eu poderia ficar falando o dia todo sobre as características desagradáveis da Lisa, mas precisaríamos de umas 1000 páginas. O que quero dizer é que as coisas nunca mudaram entre nós duas. Enquanto eu trabalhava duro na escola e fazia malabarismos com trabalhos, Lisa estava sempre festejando e brincando com garotos aleatórios. Lisa era o objeto de carinho de todos os garotos da cidade, enquanto eu não conseguia nenhum encontro. Lisa era popular na escola, e eu era perseguida implacavelmente. Sempre fui uma leitora voraz e eventualmente, me interessei bastante por filosofia. Mergulhei nos clássicos gregos e romanos e me ramifiquei para os estudiosos cristãos da era medieval alemã. Sei que provavelmente pareço uma nerd total, mas esses são os assuntos que cativaram minha alma e mente. Depois do ensino médio, decidi me matricular na faculdade comunitária local para obter meu diploma em filosofia. É claro que mamãe e papai zombaram de mim por isso, e Lisa me chamou de nerd. Meus pais se recusaram a contribuir com um único centavo para o meu fundo da faculdade, alegando que eu deveria parar de ler livros fracos e conseguir um emprego de verdade. Tive que conseguir um segundo emprego apenas para economizar dinheiro suficiente para a faculdade. Quanto às ambições de Lisa, bem, ela não tinha nenhuma. Eu queria ser uma filósofa, espalhando conhecimento e ideias pelo mundo, e Lisa só queria ouvir música sertaneja, beber uma boa cerveja gelada, fumar produtos ilícitos, se é que vocês me entendem, e ficar sentada sem fazer nada.
Ela não foi para a faculdade e não conseguia manter um emprego por muito tempo. Meus pais sempre inventavam desculpas para a falta de conquistas dela, mas também tinham a coragem de me criticar e tentar microgerenciar cada movimento meu. Na época em que me formei no ensino médio, Lisa começou a namorar Tom, um idiota que tem sido um espinho no meu pé desde então. Tom vem tentando se tornar uma estrela da música sertaneja desde que o conheço. Toda vez que vejo o cara, ele está falando sobre como está prestes a se tornar viral e estar nas estações de rádio de música sertaneja. A música dele parece uma porcaria. Ele usa um chapéu de cowboy e se acha o melhor cantor do mundo. Lisa e Tom sempre tiveram algum tipo de drama acontecendo. Um dia estavam juntos, no outro, separados, e eu sempre acabava no meio disso. Teve uma vez que Lisa me pediu para seguir Tom pela cidade para ver se ele estava traindo com outras mulheres, o que é engraçado, pois era Lisa quem estava traindo Tom na mesma época. Esses dois me irritaram tanto que ficou difícil estudar para meu exame de filosofia, especialmente enquanto eu ainda trabalhava em 2 empregos. Fiquei tão aliviada quando eles finalmente conseguiram um apartamento, porque isso significava que eu não teria que lidar com eles sempre em casa, ouvindo música enquanto bebiam cerveja e fumavam. Finalmente consegui ter paz de espírito em minha própria casa, embora mamãe e papai ainda encontrassem maneiras de me menosprezar e me deixar louca. Bem, isso explica o motivo pelo qual estou escrevendo essa história para vocês hoje. Recentemente me formei na faculdade, conquistando meu diploma de filosofia na faculdade comunitária local. Na noite da minha formatura, acabei bebendo demais e fiz piadas sobre meu diploma durante toda a viagem de carro de volta para casa. Lisa sequer compareceu, o que evidencia o quanto minha família se importa comigo. Além disso, como alguns de vocês devem saber, um diploma de filosofia não garante um emprego. Com certeza, ainda morava com minha mãe e meu pai, e desde que me formei na faculdade, eles estavam me cobrando um aluguel bem alto. Mas, você sabe, paguei sem problemas porque não queria incomodá-los. Ao contrário de Lisa, não estou contente em ser um peso para outras pessoas, mesmo lidando com pais tão complicados como os meus. Há pouco tempo, recebi algumas notícias ridículas deles. Lisa e Tom foram demitidos do trabalho por estarem bebendo cerveja durante o expediente e serem pegos na sala de descanso. Os pais de Tom estavam pagando o aluguel do apartamento, mas por causa do ocorrido pararam de pagar suas despesas e disseram ao Tom para se recompor e se virar. Assim, Tom e Lisa perderam o apartamento e não tiveram escolha a não ser se mudar. Voltaram a morar com meus pais, ou pelo menos foi assim que eu entendi a situação no início. No entanto, descobri que estava totalmente enganada. Fiquei profundamente chocada quando minha mãe e meu pai me explicaram toda a extensão da situação. Eles disseram que eu precisava me mudar para abrir espaço para Lisa e Tom. Quer dizer que eu terei que encontrar um lugar para morar sem aviso prévio? Não importa o quanto eu tentasse argumentar com meus pais, eles agiram como se eu estivesse falando uma língua totalmente diferente. Finalmente, decidi que esse acordo poderia ser o melhor. Afinal, meus pais estavam me cobrando o custo do aluguel, e não demorei muito para encontrar um apartamento do outro lado da cidade que fosse mais acessível do que o que eu já estava pagando a eles. Com certeza, o apartamento estava bastante degradado e dilapidado e era quase tão pequeno quanto um galinheiro, mas pelo menos eu teria minha privacidade. Bem, se passaram 3 semanas desde que deixei a casa dos meus pais e me mudei para meu apartamento. Eu queria sair de lá o mais rápido possível, mas minha família conseguiu me fazer sentir culpada e ajudar Lisa e Tom na mudança, o que foi uma chatice. Eu me acomodei no meu apartamento e adorei a paz e o sossego. Imediatamente pendurei meu pôster de anime e decorei todo o apartamento com minhas citações de filosofia favoritas. Eu podia fazer tudo isso sem meus pais zombando de mim ou ter que lidar com Tom ficando bêbado e mexendo nas minhas coisas no meio da noite. Meu apartamento não é chique, mas tenho amado a liberdade. Na verdade, tenho amado tanto essa liberdade que nem falei com minha família nas 3 semanas desde que me mudei. Presumo que aqueles idiotas estavam fazendo o mesmo drama tóxico de sempre. Hoje, recebi uma ligação dos meus pais e preciso contar a vocês como eles parecem malucos. Preciso saber se estou exagerando por pensar que o que eles disseram é completamente ridículo. Está pronto?
Bem, fiquei um pouco surpresa quando recebi a ligação. Atendi me perguntando o que eles queriam e eles nem perguntaram como eu estava antes de começarem a questionar porque eu não paguei o aluguel nas últimas 3 semanas. Vocês sabem, desde que me mudei. Pensei que fosse uma piada, certo? Parei por um segundo, incrédula, quase rindo, e então comecei a rir direto no telefone. Parei de rir quando consegui recuperar o fôlego e percebi que meus pais estavam do outro lado da linha, sentados em silêncio. Eles não estavam rindo nem um pouco comigo. Meu pai falou com uma voz severa que conheço tão bem e perguntou o que diabos era tão engraçado. Perguntei aos meus pais se eles estavam realmente falando sério e esperavam que eu pagasse o aluguel deles, mesmo não morando mais lá. Minha mãe abriu a boca e começou a gritar. Ela é ainda mais sem noção que meu pai. Do jeito que ela surtou, disse que não era justo com a família se eu não pagasse o aluguel. Então comecei a rir de novo, percebendo que provavelmente não adiantava tentar raciocinar com eles naquele momento, e desliguei o telefone. Pessoal, estou com uma dúvida aqui. Quero perguntar a vocês, devo pagar o aluguel dos meus pais mesmo não morando mais na casa deles? Não tenho como arcar com o mesmo aluguel que eles esperavam quando eu vivia lá e ainda conseguir pagar meu próprio aluguel em outro lugar. O que vocês acham que devo fazer? Qualquer conselho seria muito bem-vindo agora. E então, pessoal, pensem nisso, como seria estar nessa situação? Seus pais exigirem que você pague o aluguel, mesmo não residindo mais lá. Ei pessoal, li todos os conselhos de vocês e estou feliz em ver que a maioria está pensando da mesma forma que eu. Estava começando a pensar que talvez estivesse me comportando de forma irracional. Meus pais podem ser tão manipuladores e fazer você sentir que está enlouquecendo quando discorda diretamente deles. Como disse antes, eles são praticamente impossíveis de argumentar. Então, pode ser extremamente frustrante lidar com eles. Apesar disso, tive outra conversa com meus pais hoje. Acho que essa conversa foi muito mais produtiva do que a que tivemos ontem. Expliquei todo o meu lado da história e pude dizer para mamãe e papai que ainda não estavam entendendo o que eu estava dizendo. Pelo menos, decidimos chegar a uma espécie de acordo, e na verdade, estou um tanto otimista sobre o acordo que fizemos. Mamãe e papai me disseram, e vou citar exatamente o que eles disseram: não é justo não pagar o aluguel para eles quando conheço Lisa e Tom, que não podem pagar nada agora, pois estão em uma situação difícil. Bem, primeiro, isso é obviamente uma afirmação ridícula. Mas esse é o tipo de pessoa que meus pais são, eles dizem coisas assim sem nenhum pingo de autoconsciência. É absolutamente ridículo. Quase perdi o controle com eles naquele momento, mas decidi manter a calma. Ofereci-me para ajudar Lisa e Tom a conseguirem um emprego. No início, meus pais pareceram confusos, mas expliquei que seria muito benéfico para Lisa e Tom aprenderem como é ter um emprego de verdade. Essa seria a maneira pela qual eles poderiam aprender a economizar dinheiro e assumir alguma responsabilidade por suas vidas. Fiquei surpresa quando meus pais realmente concordaram com a ideia. Colocaram Lisa e Tom na linha para conversar sobre isso comigo. Expliquei a eles que os dois poderiam conseguir empregos no restaurante Osteria Bread. Lisa e Tom imediatamente começaram a ter um ataque e a reclamar. Lisa disse que não queria trabalhar em um lugar onde gostava de comer, porque isso estragaria a comida dela. Bem, eu disse a ela que isso é bobagem. Expliquei que ela precisa arrumar um emprego para poder pagar o aluguel dos meus pais, porque eu não ia estar pagando o aluguel por ela. Ela calou a boca, mas Tom continuou resmungando sobre isso. Ele disse que não precisava trabalhar na Osteria Bread porque, citando, cantores sertanejos de verdade não trabalham em padarias. Eu disse a ele que ele poderia usar o dinheiro da Osteria Bread para pagar um novo equipamento musical. Tom admitiu que era uma boa ideia. Depois de um pouco de persuasão, consegui convencer Lisa e Tom a começarem a trabalhar às 6 horas da manhã em ponto no outro dia na Osteria Bread. Eu sou a gerente assistente e não tenho intenção de pegar leve com eles só porque são supostamente da família. Bem, de qualquer maneira, me desejem sorte, pessoal. Só espero que isso não seja um grande erro. Talvez Lisa e Tom possam finalmente aprender algumas habilidades da vida real.
Tenho que confessar que estou começando a pensar que talvez eu tenha estragado tudo dando a Lisa e Tom uma chance de redenção. Afinal, minha reputação na Osteria Bread pode estar desonrada depois do que aconteceu no trabalho hoje. Apertem os cintos para esta. Acordei bem cedo e voltei ao trabalho pontualmente às 6 horas. Não havia sinal de Lisa e Tom depois de cerca de 10 minutos de espera. Enquanto eu começava a preparar o restaurante, Lisa e Tom finalmente entraram como se fossem donos do lugar. Tom estava usando um chapéu de cowboy e algumas botas de cowboy, então eu disse a ele que aquele traje não era adequado para a cozinha. Ele bufou e resmungou, mas acabou aceitando minhas exigências. Enquanto isso, tive que lembrar Lisa de desligar o celular, pois descobri que ela não saía do celular, achava que estava em uma festa ao invés do trabalho. Vejam só, eu tentei explicar conceitos simples para Lisa e Tom sobre as estações na cozinha, mas eles pareciam não entender uma palavra sequer que saía da minha boca. Meus colegas de trabalho estavam rindo o tempo todo daqueles dois palhaços. O gerente me perguntou por que eu contratei essas pessoas. Eu pedi ao meu gerente apenas para me dar algum tempo para treiná-los. Estou muito preocupada, embora saiba que há uma curva de aprendizado para começar um novo emprego, mas Lisa e Tom agem como se estivessem no jardim de infância. Tom continuou perturbando a paz no restaurante tentando cantar suas músicas sertanejas estúpidas que ninguém queria ouvir. Eu tive que dizer a Lisa várias vezes para sair do celular. Tom acidentalmente colocou um biscoito de um cliente em uma xícara de sopa de brócolis. Foi uma loucura. E tudo porque eu tentei ser legal e contratar esses incompetentes. Não gosto nem de lembrar de quando Tom e Liz assumiram a playlist do Spotify no local de trabalho sem permissão e começaram a tocar músicas sertanejas. Os clientes estavam reclamando. Tive que ficar no trabalho depois de fechar para limpar toda a bagunça que Lisa e Tom deixaram na cozinha. Eles nem conseguiram descobrir como lavar a louça, então meu gerente me fez ficar depois do trabalho e lavar cada uma delas. Estou me sentindo muito humilhada. A pior parte é que Lisa e Tom falaram sobre o quanto odiaram o trabalho e como foi difícil o dia todo. Não suporto reclamações chorosas. E agora meus pais me convidaram para sair para jantar com eles só para comemorar a conquista do emprego de Lisa e Tom. Concordei com relutância, mas espero que isso não seja um erro. Obrigada a todos que estão vendo minha história até agora e deixando conselhos gentis de apoio. Agradeço. Mas, gente, depois de hoje, sinto que estou simplesmente no fundo do poço. Meus pais me convidaram para o tal jantar. Foi um desastre. Lisa me mandou uma mensagem naquela manhã para me dizer para usar roupas bonitas para o jantar porque ela havia escolhido o Palazzo Buffet, o melhor restaurante buffet da cidade. Tenho vergonha de admitir que momentaneamente me iludi pensando que minha família era capaz de curtir uma noite civilizada na cidade, mas logo percebi que não era o caso. Cheguei ao Palazzo Buffet vestindo um lindo vestido. Fiquei chocada ao ver a maioria dos membros da família já sentados junto com Lisa, Tom e meus pais. Uau, pensei comigo mesma, eles devem estar extremamente entusiasmados com o fato de Lisa e Tom conseguirem um emprego. Assim que me sentei à mesa, pude perceber que algo estava errado com toda a situação. Todos estavam agindo de forma estranha, bizarra e passivamente agressiva comigo. De repente, meu pai fez um comentário sobre como não havia nada mais patético do que uma irmã que não ajudaria sua irmã com o pagamento do aluguel. Perguntei ao meu pai a que ele estava se referindo, e ele tentou desviar o assunto. Lisa disse que foi rude da minha parte forçá-la a conseguir um emprego na Osteria Bread, quando eu poderia facilmente ter pago o aluguel deles e resolvido todo o problema. Mamãe entrou na conversa e, em seguida, outros membros da família começaram a murmurar e expor suas queixas comigo também. Fiquei chocada com o que estava ouvindo. Minha família inteira estava lá, tentando me incriminar para parecer uma pessoa gananciosa e mesquinha. E para piorar, Tom, que possivelmente é uma das pessoas mais ignorantes que já conheci, também concorda com seus comentários. Ele disse que fui uma idiota por me recusar a ajudá-lo e a Lisa em seu momento de necessidade. Uau, foi quando perdi o controle e deixei todos na mesa saberem, os problemas deles eram deles, não meus.
Expliquei que se Lisa e Tom tivessem aprendido como manter um emprego e pagar contas há muito tempo, talvez não estivessem nessa situação para começar. Foi então que me virei para meus pais e disse a eles que, se não tivessem mimado Lisa, talvez não precisassem depender tanto de mim para contribuir. Pude ver pela expressão dos meus familiares que entenderam minhas palavras tão bem quanto um peru que entende de política. Fiquei tão nervosa que saí furiosa do jantar no Palazzo Buffet. Após o desastroso jantar no Palazzo Buffet, estava ansiosa para voltar ao trabalho no dia seguinte. Continuei apreensiva, pois tinha um pressentimento ruim de que Lisa e Tom teriam um desempenho horrível. Francamente, gostaria que meu gerente os demitisse no primeiro dia. Preferia nunca ter oferecido um emprego àqueles dois. Eu estava muito nervosa no trabalho naquela manhã, pois já haviam se passado 10 minutos da abertura e Lisa e Tom ainda não tinham chegado. Fiquei aliviada quando vi o horrível carro de Tom estacionar no estacionamento, mas meu coração começou a bater forte quando eles entraram no restaurante e foram para a cozinha. Pude imediatamente sentir o cheiro de álcool no hálito de Lisa e Tom. Em vez de arriscar um confronto, decidi abordar silenciosamente a situação com meu gerente. Ele concordou que Lisa e Tom estavam bêbados. Quero dizer, você pode imaginar ir para o trabalho bêbado? É horrível. Meu gerente os confrontou e eles já estavam começando a preparar a comida, claramente sem saber o que estavam fazendo. Precisavam ser detidos antes que estragassem seriamente um pedido do cliente, ou algo possivelmente ainda pior do que isso. Eu poderia dizer que seria uma confusão. Tom logo ordenou que meu gerente se calasse. Engasguei naquele momento, percebendo o quanto de desrespeito estava sendo mostrado. Ficou claro que Tom já não se importava mais com o trabalho. E Lisa também não demonstrou preocupação alguma. Pegou um doce e o jogou no chão como uma criança birrenta. Foi nesse instante que perdi a paciência e exigi que esse comportamento cessasse imediatamente. Tom me disse para ir chutar uma pedra, e naquele momento, eu perdi o controle, gritando, você está demitido. Os dois estão demitidos. Eu sabia que nem precisava da autoridade do meu gerente, aquilo precisava acontecer. Depois de tudo o que havia ocorrido, pude ver que Tom estava à beira de um colapso, seu rosto estava vermelho como um tomate. Lisa perdeu a cabeça e começou a destruir o restaurante, e os clientes na frente ficaram apavorados, como você pode imaginar. Ela estava derrubando os pratos, as sopas, tudo, gritando descontroladamente. Uma raiva intensa percorria todo o meu corpo, e foi então que eu disse a Lisa tudo o que realmente sentia. Lisa, você é uma vergonha como irmã e uma decepção como pessoa. Tudo o que você faz é culpar os outros pelos seus próprios erros. Saia daqui e nunca mais mostre sua cara. Nesse momento, Tom me deu um oco bem no queixo e eu caí no chão. Minha memória do que aconteceu depois disso está meio nebulosa, devo admitir. Meu diploma de filosofia certamente não me preparou para levar um oco na cara. Lembro que as pessoas estavam chamando a polícia e, finalmente, Lisa e Tom foram levados para a prisão, onde pertencem. Tenho prazer em informar que finalmente consegui me libertar da pressão e do estresse envolvidos com minha família problemática. Foi um verdadeiro desastre no Osteria Bread. Além disso, acabei levando uma bronca depois que Tom me deu um oco no rosto. Decidi que já era o suficiente, sem mencionar que fui humilhada na frente do meu chefe, colegas de trabalho e clientes. Foi um momento extremamente constrangedor e doloroso. Tenho sido um capacho, vivendo para os outros e tentando ganhar sua aprovação, mas isso não me levou a lugar nenhum. Percebi que estava sacrificando minha própria felicidade em busca da aceitação alheia. Decidi, então, esquecer meus pais e minha irmã também. Embora mamãe e papai tenham implorado para que eu não fizesse isso, apresentei uma queixa contra Tom e Lisa. Eles precisam aprender uma lição sobre karma e responsabilidade. Ficou claro para mim que meu papel era garantir que eles enfrentassem as consequências de suas ações. Tom e Lisa receberam pena de prisão por me atacar e vandalizar o restaurante. Devido aos seus antecedentes anteriores, o juiz impôs uma sentença severa a Tom, que pegou 2 anos de prisão. Considerando sua longa ficha, talvez ele encontre inspiração para uma música sertaneja durante seu tempo na prisão. Lisa, por outro lado, está cumprindo uma sentença de 6 meses de liberdade condicional. Espero que ela aproveite esse tempo para refletir e se esforçar para se tornar uma pessoa melhor. Embora eu tenha perdoado Lisa por minha própria sanidade, ainda a vejo como um pedaço de lodo. Após a prisão de Tom e Lisa, meus pais me ligaram perguntando se eu estaria disposta a voltar para casa e começar a pagar o aluguel. Dessa vez, diferente da primeira vez que essa questão foi levantada, não achei graça. Respondi à minha mãe e pedi ao meu pai que não insistisse. Ele tentou argumentar que seria justo eu contribuir com o aluguel para ajudar com os honorários advocatícios. Já que precisaram contratar um advogado caro para Lisa, então disse a eles para nunca mais ligarem para o meu número. Desliguei o telefone, agora que os excluí da minha vida, estou mais feliz do que nunca. Obrigado a vocês por escutarem a minha história. A história de hoje está repleta de drama familiar. Agora que conhecemos o desfecho, surgem algumas questões. Você está satisfeito com o desfecho dessa história? Acha que eles mereciam ir para a cadeia? Ou acredita que ela não deveria prestar queixa contra a irmã? Como sempre, gostaria de conhecer a opinião de vocês. Então, vamos discutir abaixo, na nossa seção de comentários. Para aqueles que são novos no canal,
Quero dar-lhes as boas-vindas e agradecer por se juntarem a nós. Espero que tenham gostado da história de hoje. E não se esqueça de apoiar o canal. Inscreva, deixe seu like e um comentário. Um forte abraço e até a próxima história.